Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo e você já deve ter ouvido falar sobre o Chat GPT, né? Se você ainda não está usando ele, você está ficando para trás. Ele é muito, muito útil para as nossas tarefas do dia a dia. Você como aluno e você como professor, professor de programação de banco de dados, tem muito o que aprender para utilizar bem essa ferramenta. Essa ferramenta veio para ficar, é impossível a gente negar que ela existe, tentar bloquear, tentar proibir, porque isso não vai acontecer. É uma coisa que veio e daqui para frente vai ser melhor e melhor e melhor e cada vez mais a gente vai usando. O que a gente precisa saber é usar bem essa tecnologia, saber todas as potencialidades, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E o primeiro passo é a gente testar. Então, se você nunca testou, te convido agora para ver esse vídeo, para ver o que dá para fazer, o que não dá muito para fazer, como que ele responde e assim por diante. Eu tenho aqui na tela a página inicial desse tal chat GPT. Você consegue acessar por esse link aqui, openai.com, e aí vem aqui o chat GPT, é só procurar no Google, né? Chat GPT no Google e ele vai cair nessa tela. Você clicando aqui no Try Chat GPT, ele vai pedir para você fazer um login, criar uma conta, mas você pode vincular com a sua conta da Microsoft ou do Gmail. Eu fiz isso com o meu e-mail institucional, então eu cliquei aqui no Try e ele já está pronto para mim. Olha essa página inicial. Ele vai mostrando aqui chats anteriores que eu tenho, um tipo de um histórico que eu posso apagar depois, né? Aqui estou limpando a tela e ele tem à minha disposição muitas tarefas, muitas funcionalidades que para quem é de desenvolvimento de sistemas, para quem é da área de TI, pode treinar resolução de conteúdo, pode pedir para ele eliminar algum erro de algum código. Vamos dar uma olhada nisso. Primeira coisa que a gente tem que dar uma olhada, você como aluno ou você como professor, é que é o seguinte: quando um professor pede para você fazer uma lista de exercício, treinar programação com a lista de exercício, o que ele não quer é que você simplesmente traga a resposta. Por exemplo, ele te escreve um textinho solicitando que você crie um algoritmo para uma determinada tarefa. O que ele não quer é que você simplesmente ache em algum lugar como que faz isso e mande para ele. Porque a intenção de uma lista de exercício, a intenção de uma lição de casa é fazer com que você estude, para que você desenvolva a lógica na sua cabeça e você consiga resolver um problema por conta própria. O que o professor não quer é que você simplesmente pegue do nada, copie e cole algum código que já responda aquela solicitação e acabou. Então, se por um acaso você quiser usar o chat GPT simplesmente para pegar uma resposta possível, colocar lá na lição e pronto, acabou, você resolve aquela tarefa, mas você não está aprendendo. Programação se aprende programando, tá bom? Mas o chat GPT está aqui para te ajudar e eu vou te dar um exemplo de uma resolução de um exercício, de uma lista de exercício, por exemplo, de algoritmo, numa linguagem Python. Eu já deixei reservado aqui um pequeno textinho. Veja bem aqui o que eu estou pedindo para essa tecnologia fazer para mim, do nada, e ele faz isso muito rápido. É um pequeno algoritmo, veja bem. Cria um algoritmo em Python que receba 3 notas de um aluno. Sabe quando você está na escola e você tirou a primeira nota, a segunda nota e a terceira nota, e eu quero que você calcule para mim a média, só que não é uma média simples, daquela que todas as provas têm peso. Eu deixei mais difícil para ele, para ver como que ele vai reagir com isso. As notas têm que permitir 2 casas decimais, ou seja, no máximo, você faz um arredondamento, né? Se você tirou, por exemplo, 4,79, beleza, são 2 casas depois da vírgula. Se tiver uma dízima, alguma coisa, vírgula 3,333, é só para ficar 2 casas decimais. É uma regra que eu estou usando, só para ver como que ele vai reagir. Faça a média das 3 notas, considerando que a primeira nota equivale a 20% da média, ou seja, o que eu espero que ele faça é pegar a primeira média, claro, a primeira nota, desculpa, colocar em uma variável, né? E depois eu preciso fazer um cálculo na média falando que essa primeira nota vai ter 20%, tipo a nota que o aluno tirou vezes 0,2. Isso não é 20%? A segunda nota equivale a 35% da média. Eu chutei esse valor qualquer, tá? Para ser quebrado mesmo. A primeira nota equivale a 20%, a segunda nota equivale a 35%, e eu não falei quanto que é a porcentagem da última nota. Ele que tem que calcular para mim. Não é difícil, né? Se a primeira nota é 20% da média e a outra é 35, 20 mais 35 é 55. Ou seja, a terceira nota equivale a 45%. Vamos ver se ele tem essa esperteza para pensar nisso. Fora que ele tem que gerar um algoritmo em Python para mim, né? Mas não acabou por aí. Fez a média, eu preciso saber o seguinte: se o aluno teve média final maior ou igual a 5, mostra a frase para ele. E eu quero que ele escreva desse jeito, com letra maiúscula aqui, caixa alta aqui. Parabéns, você foi aprovado ou aprovada. Sua nota,
a nota ficou esquisito, né? Sua nota final foi, dois pontos. Olha o que eu escrevi aqui para ele. Esse desenho aqui, né? Asterisco, média, asterisco. Só que eu tô deixando claro o seguinte, eu não quero que ele escreva isso, sua nota final foi média. Eu tô falando que média, onde essa média é a variável que recebeu o cálculo da média, só para facilitar um pouco para ele. Então faço questão de, se a nota final, a média desse aluno, depois que ele calculou com os pesos, se for maior ou igual a 5, fale que foi parabéns tal e mostra a média final, com duas casas depois da vírgula. Se a média for menor do que 5, ou seja, é um senão ali, né? Mostra a frase, você foi reprovado, 3 pontos, sua nota final foi média, onde a média é a variável lá que você calculou. Verifique depois se o usuário quer fazer um novo cálculo de média. Porque, assim, você pode rodar várias vezes isso, você mesmo quer testar vários cenários, ou então você quer testar a sua média, depois quer testar do seu colega. Eu não preciso ficar abrindo e fechando o programa várias vezes. Eu quero que ele pense nisso, como se fosse um ciclo, né? Um laço de repetição. Verifique se o usuário quer fazer um novo cálculo de média. Se ele quiser, peça para digitar o número 1. Se não, peça para digitar 0 e o programa se encerrará. Estou falando para ele pular 4 linhas caso o usuário queira fazer um novo cálculo, só para deixar uma distância daquilo que foi feito anteriormente e agora. Você repara que nesse último parágrafo eu não deixei muito claro como que ele deve fazer. Simplesmente eu falei, pergunta para o usuário. Agora, como que ele vai perguntar, eu não tenho certeza. Vamos ver o que ele vai me responder. Gente, isso é só um exemplo de algo que foi escrito em português, detalhado em português e o que ele gera. Com base no que ele vai gerar para mim, ele vai me mostrar, eu consigo ir complementando, melhorando. Eu peço para ele ir melhorando esse algoritmo. A gente vai ver isso já já. E repara que eu estou pedindo aqui em Python, poderia ser em qualquer outra linguagem. E você tem que lembrar sempre disso daqui. Quando você estiver lidando com uma inteligência artificial, quanto mais detalhes você der para essa inteligência, por exemplo, o ChatGPT, quanto mais detalhado for, melhor é a resposta. Porque ele tem resposta para a grande maioria das coisas, principalmente se não for sobre atualidades, né? Porque ele criou uma base de dados até 2021, vem melhorando um pouquinho, mas assim, a parte da inteligência, ele é muito bom, sabe muitas respostas, se você fizer boas perguntas para ele. Então, isso daqui é um algoritmo, eu quero que ele desenvolva esse programa para mim do zero em Python. Vamos dar uma olhada. Eu vou simplesmente escrever aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, nesse chat, né, pedindo para ele criar. Estou escrevendo em português do Brasil, nada demais. Coloquei aqui algumas coisas. Vamos ver o que ele me responde. Ele está aqui, ó, segue o código em Python que atende aos requisitos descritos. E ele está escrevendo um monte de coisa aqui. Inclusive, ele está colocando alguns comentários, usando aquela símbolo de hashtag, aquela cerquilha, né? E colocando comentários, inclusive, em português. Ele está definindo aqui um cálculo de média, 1, 2 e 3. Está falando que a média vai ser a nota 1 vezes 0,2, ou seja, ele já criou essa variável nota 1, né? E colocou o peso 0,2, que nem eu tinha pedido para ele. 0,2, 0,35, que são os 35%. E eu não tinha falado qual era o peso da terceira, mas ele fez uma conta, né? Ele mesmo já pensou e já colocou no algoritmo. Pedi para ele arredondar para duas casas decimais, ele fez isso, maravilha. Colocou um tipo de um loop para aqui pegar, né, o conteúdo, a primeira nota, a segunda nota e a terceira. Tipo, digite a nota 1, digite a nota 2. Se você quiser, você podia pedir para ele trocar. Fez a média, tal, ó, colocou do textinho do jeito que eu pedi, maravilha. Agora, ele inclusive fez no final um tipo de um comentário sobre esse algoritmo. Eu já rodei esse mesmo problema lá no bloco de notas para ele e ele tinha me indicado algo um pouco diferente, principalmente aqui em cima. Se você quiser refazer essa pesquisa para que ele repense um pouquinho, você pode pedir aqui embaixo nesse botão para refazer a resposta. Eu não quero isso agora, ele já gerou aqui em Python, ele deixou claro para mim e ele falou aqui, copia o código. Eu não preciso clicar, segurar e arrastar esse código. Eu clico no copy. E aqui eu deixei aberto um tipo de um compilador de Python online. Eu vou copiar e colar, né, o que o ChatGPT fez para mim. Copiei e colei aqui e vou testar junto com vocês para ver se funciona. Em outros testes ele tinha feito algo um pouco diferente, agora mudou, vamos ver se continua funcionando. Eu vou pedir para rodar. Vamos ver, ó, ele já pediu para mim a primeira nota. Vamos fazer de uma forma que o aluno passe, né? Primeiro, um teste bom para se ele passa. Primeira nota ele tirou 6, a segunda nota ele vai tirar 8 e a terceira nota ele vai também tirar 6. Isso é aprovação, né? Mesmo se fosse média básica, média aritmética,
seria 6 mais 8 mais 6 dividido por 3, já passaria. Como os pesos estão maiores na segunda e terceira nota, é bem provável que ele vai passar, vamos ver. Parabéns, você foi aprovado, sua nota final foi 6,7. Maravilha. Deseja fazer um novo cálculo? Digite 1 para sim e 0 para não. Eu vou colocar o 1, Enter, e ele está pronto para mim de novo. Tá? Essa questão do pula linha não ficou muito bem definido aqui, isso a gente pode fazer alguns ajustes, mas você viu que ele criou um algoritmo completo, funcional aqui para mim. E eu estou pronto para outra. Vamos ver se o aluno vai reprovar agora. Ele tirou 1 na primeira, aí, já falhou ali, ó. Digite a nota 1, mas aqui ele tá meio falhado. Às vezes ele comete alguns equívocos. Você pode pedir para ele modificar, mas você repara que o grosso ele já fez. Inclusive, se você quiser reclamar com ele falando que ele não pulou a linha corretamente, né? Aqui, ó, se for diferente de 1, ele está pedindo para encerrar o programa, ele não entendeu muito bem, mas você pode pedir para ele modificar algumas coisas, tá? O grosso já foi feito, muitas vezes ele já termina corretamente aquilo que você pediu. Você pode solicitar algumas coisas. Por exemplo, aqui no final desse algoritmo, você deveria colocar menor, maior ou algo assim. Eu vou errar alguma coisa de propósito nesse algoritmo, eu vou tirar um elemento só para ver o que ele vai responder. O Python, por exemplo, é muito certinho em relação à indentação do código, o que está para lá ou para cá. Eu vou dar um espaço aqui nesse if, só para ver o que ele vai fazer. Ó, 2 espacinhos, aparentemente não é nada, mas o Python é chato, é exigente em relação a isso, e vou pedir o seguinte, corrija o algoritmo abaixo. Eu nem estou falando qual é o problema, simplesmente eu não sei qual é o problema, o meu algoritmo não vai funcionar, por exemplo aqui, ó, vou pedir para rodar, ele falou que está com problema, vamos ver se o ChatGPT consegue corrigir algoritmos básicos. Vamos ver. Pedir aqui para ele rodar. Ele está falando, aparentemente o código possui apenas um erro de indentação na linha que contém o if. Era exatamente aí que estava o erro. E ele, inclusive, repete o algoritmo, maravilha, e voltando à indentação, né, ele explica para mim o que está faltando e manda bala de novo. Ótimo! Já ajudou a corrigir algum erro. Se você esquece ponto e vírgula naquelas linguagens de programação que exigem isso, se você esquece de... você abriu parênteses, esqueceu de fechar parênteses, ele vai te ajudar com isso. Inclusive, ó, vamos dar uma olhada. O que eu posso pedir agora? Converta esse algoritmo para Java, por exemplo, tá? Java, JavaScript, a linguagem que você quiser. Converta esse algoritmo para Java. Qual algoritmo? Ele tem essa noção de que existe um algoritmo logo na resposta acima. Vamos ver como que ele reage com isso. Ó, ele está gerando agora um algoritmo muito parecido com aquele lá em cima, só que agora voltado para a realidade do Java. Java normal, não é o JavaScript. Inclusive, ó, ele está aqui comentando sobre a importação da classe scanner, já que a gente está usando aqueles inputs simples, né? Ó, scanner, in, out, mas ele falou isso para mim. Se eu tiver dúvida sobre esse scanner, eu pergunto para ele. Se por um acaso eu tenho dúvida sobre system.out.println, você pergunta para ele. Você pode inclusive falar, explique o algoritmo acima para uma criança de 10 anos. Por exemplo, isso, tá? É só para ele tentar explicar com muito detalhe e com uma linguagem mais acessível. Explica o algoritmo acima para uma criança de 10 anos. Vamos ver. Olha lá, vou tentar explicar o algoritmo, tal, de uma forma simples e fácil de entender. E ele gera uma historinha. Ele tenta explicar para uma pessoa que não está muito desenvolvida em relação a algoritmos, a lógica de programação. Então, olha só, ele nem está mostrando código. Ele está falando o seguinte, imagine que você é um estudante e recebeu notas em 3 provas diferentes, que vamos chamar de nota 1, nota 2, nota 3. Agora vamos calcular uma média dessas notas para saber como você foi no geral. Para isso usamos uma fórmula, que é a média ponderada. Ele mesmo está explicando a lógica por detrás daquilo. Inclusive falando, ó, soma tudo, divide pelo total, 100% é 1. Assim a gente vai ter a média ponderada. Você repara que ele está falando em linguagem coloquial, em português do Brasil. Repara o impacto disso? As potencialidades disso tudo, isso você tem que usar a seu favor, alunos e professores. Inclusive eu vou falar o seguinte, crie 5 exercícios de lógica. Aqui está faltando o acento, né? 5 exercícios de lógica com a mesma dificuldade do exercício
anterior. Vamos ver se ele lembra dessa história de exercício, se ele acha que eu estou perguntando em relação à resposta anterior dele ou aquele código lá em cima, né? Eu quero que ele crie 5 exercícios de lógica com a mesma dificuldade do exercício anterior. Ou seja, eu quero que ele crie algo que tenha a ver com if, quero que ele faça soma, multiplicação. Vamos ver o que ele me entrega. Isso daqui é novidade para mim, eu fiz outros testes, mas ele nunca vai responder igual a mesma pergunta. E quanto melhor for a pergunta, melhor é o resultado. Olha só. 5 exercícios de lógica com a mesma dificuldade do exercício anterior. Escreva um algoritmo que calcule o valor final de um produto, considerando o valor original, o desconto e o valor do frete. O usuário deve informar, tal. Enfim, cria um algoritmo que calcule o IMC. São suficientes, desafiadores o suficiente para exercitar a lógica, mas ainda são adequados para uma criança de 10 anos. Ou seja, esses exercícios acima, pela lógica do ChatGPT, podem ser feitos no nível de detalhamento de uma criança de 10 anos. E se você não sabe fazer, você pode quebrar um pouquinho a sua cabeça para desenvolver, mas olha só, se você quiser a resposta, você pede para ele. Então, por exemplo, resolva o algoritmo abaixo em Python. E eu vou colocar aqui Ctrl+C, Ctrl+V. Eu só estou copiando e colando esse primeiro exercício que ele mesmo sugeriu, tá? Então vamos ver o que ele me responde. Falou que ele pode fazer, maravilha, o valor final de um produto. Olha lá, ele declara 3 variáveis, coloca aqui a entrada de dados, coloca o cálculo e depois como é que ele exibe isso daí. Inclusive com concatenação, 2 casas depois da vírgula e assim por diante. Gente, isso daqui veio para te ajudar, tanto para você, aluno, aprender por conta própria algumas linguagens de programação, para que você tenha lista de exercício para você mesmo treinar suas habilidades, para te ajudar a corrigir algum detalhe. Você não precisa esperar a aula do professor que vai ser lá na outra semana, pode ter feriado, pode ter o que for. Você tem aqui um guia, um copiloto. E para o professor, não fica desesperado ou então queira bloquear ou o que for a inteligência artificial. Isso veio para ficar. O que você precisa fazer é, talvez, repensar algumas coisas da sua aula, o que você vai cobrar. Você pode pedir para o aluno fazer uma lista de exercício, ele traz aqui o resultado. Quem é que fez? Foi a inteligência artificial? Foi ele? Poxa, bate o olho naquela lista de exercício, veja se ele consegue explicar o código que está por ali. O que faz uma determinada variável, o que faz essa estrutura de decisão, a estrutura de repetição, por que usou, por um acaso, o while e não o for, o do while ou algo assim. Isso a gente consegue melhorar a nossa aprendizagem, inclusive. Mas negar esse tipo de tecnologia, eu acho que é algo equivocado, porque isso está ainda só começando. Depois a gente vai ficar cada vez ainda melhor e se o aluno puder usar bem o tempo dele, tirar uma dúvida que está na frente dele e ir para outros desafios, eu acho que é muito melhor, tá? Então, pessoal, não deixa de testar esse ChatGPT. É aluno, é professor, não importa qual é a área, é programação, é redes, é web. Tenta usar isso a seu favor para identificar algum detalhe, algum erro que não está funcionando. Ele funciona 24 horas por dia. Inclusive, você está precisando de alguma ajuda, algum detalhe, pede para ele. Manda o que você já tem, aquilo que você precisa, como fazer, linguagem português do Brasil, linguagem natural. Tudo bem? Recado dado, veja se você consegue usar esse chat GPT, tire suas dúvidas lá, se desenvolva. Tudo bem? Aprenda e a gente fica por aí. Até a próxima.